Dante Alighieri. A Divina Comédia. Tradução, comentários e notas de Ítalo Eugênio Mauro. Prefácio de Otto Maria Carpo. Edição de bolso com texto integral. Ítalo Eugênio Mauro. Tradução, comentários e notas. Prefácio de Otto Maria Carpo. O sumário. E uma introdução do Otto Maria Carpo sobre a Divina Comédia. Epopeias são leitura difícil. O gênero morreu há muito, deixando inúmeras falhas e uns poucos monumentos grandiosos que representam épocas passadas da humanidade. Por isso, é indispensável conhecer Homero e Virgílio, Ariosto e Spencer, Camões, Tasso e Milton. Mas é mais fácil admirá-los do que gostar deles. Se desaparecessem todas as imposições da escola e da convenção de uma cultura geral, teríamos de confessar que as grandes epopeias são hoje pouco legíveis. É preciso estudá-las, teremos de admirar inúmeros pormenores geniais e o plano grandioso. Mas é impossível lê-las assim como se lê uma obra de literatura viva. Dante é a única exceção. É mais fácil admirá-los do que gostar deles. Desaparecessem todas as imposições da escola e da convenção de uma cultura geral, teríamos de confessar que as grandes epopeias são hoje pouco legíveis. São pouco legíveis. Se desaparecessem imposições da escola e da convenção, preciso estudá-las, teríamos de admirar inúmeros pormenores geniais pelo plano grandioso, mas é impossível lê-las assim como se lê uma obra de literatura viva. Dante é a única exceção. É um texto difícil, né? É possível ler a Divina Comédia assim como se fosse uma obra de hoje. Ele diz que é uma literatura viva, né? Como se fosse uma obra de hoje. Apesar das mil dificuldades criadas pelas alusões eruditas e políticas. É uma obra viva, capaz de despertar paixão e entusiasmo, porque não é uma epopeia. Entre as grandes obras da literatura universal, as quais a convenção chama epopeia, a Divina Comédia é a única que não tem nada a ver com modelos antigos. Nem sequer com a Eneida, apesar de o autor desta ser um dos personagens principais da obra de Dante. A Itália, herdeira imediata da civilização latina, nunca foi primitiva. Por isso não produziu epopeia nacional, à maneira de La Chanson de Rolande, a canção de Rolando. La Chanson de Rolande? Do poema de Milcide, ou do Nibelungenlied, a canção dos Nibelungos. E a Itália burguesa do Trecento já não pôde criar uma epopeia heróica. Itália burguesa. O primeiro herói da Divina Comédia é Virgílio, que aparece como encarnação da razão. O último herói da comédia é La Somma Sapienza, o supremo saber. Então, o primeiro herói é Virgílio e o último é La Somma Sapienza, o supremo saber, inspirado pelo primo amore, primeiro amor. São antes ambos os polos, homem e Deus, entre os quais a ação se desenvolve. Mas a Divina Comédia não tem ação, não tem enredo. O único elemento que liga os versos, reúne os cantos, junta as três partes, é a pessoa do próprio poeta.
liga os versos, reúne os cantos, junta as 3 partes. É a pessoa do próprio poeta constantemente presente. Do começo do inferno até o fim do paraíso, é Dante que fala. É uma obra de expressão pessoal, uma obra lírica no sentido da estética krusiana. O lirismo é o centro vital da obra de arte. Por isso a Divina Comédia vive. O título, algo estranho, corresponde a uma estética desaparecida, a comédia. Segundo Dante, seria um poema que começa por coisas penosas para terminar em felicidade, assim como a história sacra da humanidade começa com o pecado original e termina com a redenção. Mas o pecado original termina com a redenção. Nesse sentido, Dante pode chamar comédia a sua obra cósmica. Poema sacro ao qual lhe ha posto mano e cielo e terra. Isso é italiano. Dante é o construtor de um cosmos, o julgamento unânime dos leitores de todos os séculos. Concorda em um ponto, que a parte mais interessante, mais humana do cosmos dantesco é o inferno. Dante é o construtor de um cosmos. O julgamento unânime dos leitores de todos os séculos concorda em um ponto, que a parte mais interessante, mais humana do cosmos dantesco é o inferno. E nesta afirmação se esconde um dos julgamentos mais graves que já se pronunciaram contra a humanidade. A viagem de Dante ao inferno é o seu caminho, caminho de nossa vida, caminhar de nossa vida, da porta pela qual todos entramos. Lasciate ogni speranza voi intrate. Deixai toda esperança ao vós que entrais. A viagem de Dante ao inferno é o seu caminho, caminhar da nossa vida, da porta pela qual todos entramos. Deixai toda esperança ao vós que entrais, através do inferno dos covardes e indecisos que são os marginais da sociedade cósmica. Non ragioniam de lor maguarda e passa. Deles não cuides mais, mas olha e passa. Através das tempestades vertiginosas da sensualidade, através das florestas dos avarentos, irascíveis, traidores, suicidas, sodomitas, prostitutas, até aquelas paisagens terríveis que nunca existiram e que desde Dante passaram a existir para sempre. Logo em inferno dito Malebolge, lugar que no inferno se nomeia Malebolge. Através de tempestades vertiginosas da sensualidade, através das florestas avarentas, irascíveis, traidores, suicídios, sodomitas, prostitutas, até aquelas paisagens terríveis que nunca existiram e que desde Dante passaram a existir para sempre. O lugar que no inferno se nomeia Malebolge. Ele está se referindo ao cenário do livro aqui. Inferno, né? E até o círculo mais profundo, são os círculos de inferno, em que os diabos parodiam um cântico celeste. Vexilla regis Prodeunt. A Gildeca de Dante, o lugar de punição de Judas, é o último abismo possível da perversidade humana. Mas não é menos real a paisagem úmida do purgatório, úmida de lágrimas de arrependimento. E as vozes da emoção humana tampouco silenciam no paraíso. Nos discursos apaixonados dos santos contra a corrupção na igreja, e na confissão humilde do poeta perante o último mistério. E as vozes da emoção humana tampouco silenciam no paraíso, nos discursos apaixonados dos santos contra a corrupção na igreja, na confissão humilde do poeta perante o último mistério.
paraíso em que Dante conseguiu tornar visível o invisível e dizível o inefável é o mais alto cume que a expressão humana jamais atingiu. Talvez seja o cume da literatura universal. Está elogiando a obra do universalismo. É um texto difícil. O paraíso em que Dante conseguiu tornar visível o invisível e dizível o inefável e o mais alto cume que a expressão humana jamais atingiu, talvez seja o cume da literatura universal. Visível, invisível, dizível e inefável. Mas a arquitetura do poema, com a sua simetria total nas partes do todo, não permite qualquer decomposição analítica. Tudo está nessa obra implacável, implacavelmente ligado. Ligado também pela arquitetura do verso, pelo método incomparável da terça rima. Terça rima que Dante inventou, em que a primeira linha rima com a terceira e a segunda com as linhas 1 e 3 do terceiro seguinte. Em que a primeira linha rima com a terceira e a segunda com as linhas 1 e 3 do terceiro seguinte. E assim por diante, de modo que esta é a vontade expressa de Dante. Nenhum verso pode ser tirado ou interpolado sem que as rimas revelem o crime. A comédia é um todo, um mundo só. A crítica anglo-americana moderna tem por isso mesmo considerado Dante o maior arquiteto poético de todos os tempos. O autor em quem melhor se pode estudar a estrutura poética. A crítica anglo-americana diz que é o melhor ator para estudar a literatura poética, mas nem sempre tem sido esta a opinião da crítica italiana. Sobretudo, não concordariam os leitores leigos, menos sensíveis aos valores estruturais e mais abertos à beleza lírica dos episódios. Pois são os episódios que, antes de tudo, se gravaram na memória da humanidade. Episódios que são poemas completos, como o romance de amor entre Paolo e Francesca de Rimini, como a história terrível do Ugolino, como o relato misterioso e quase profético de Ulisses, que, impulsionado por indomável curiosidade de conquistar novos horizontes, submergiu no mar além das colunas de Hércules. Interessante. Estes episódios são a leitura dantesca preferida dos séculos. Ainda um crítico tão grande como De Sanctis, embora reconhecendo a imponente unidade da construção do poema, preferiu este ou aquele episódio para interpretá-lo em profundidade. Opuseram-se a esse processo crítico os eruditos. Durante 5 séculos, já a partir do século XIV, realizaram um trabalho imenso para explicar as inúmeras alusões históricas e políticas de que o poema está cheio e que com o tempo ficaram cada vez menos compreensíveis ao leitor comum, sobretudo no século XIX. Reinado do positivismo, extraíram da Divina Comédia um panorama completo da Itália do século XIII.
panorama que começou, enfim, a ter existência própria ao lado do poema. Esse texto do Otto Maria Carpo é difícil, né? A Divina Comédia foi propriamente substituída por um imenso romance histórico-científico em prosa, obra dos eruditos, coroada pela exposição completa da teologia. Está falando dos positivistas, que eles fizeram com a obra. A filosofia e política dantescas. A Divina Comédia foi propriamente substituída por um imenso romance histórico-científico em prosa, obra dos eruditos, coroada pela exposição completa da teologia, filosofia e política dantescas, fundamentada por verdadeira astronomia e geografia do outro mundo de Dante, no qual chegaram a determinar as datas do itinerário do poeta e medir a altura das montanhas e abismos do inferno. Contra essa erudição dantesca lançou Benedetto Croce seu grito de batalha. Habituado a distinguir até dos maiores poetas, Benedetto Croce, habituado a distinguir até nos maiores poetas entre os elementos poéticos e os não poéticos, rejeitou energicamente como não poesia toda a máquina alegórica, todo o romance teológico filosófico, para guardar como poesia verdadeira só os episódios. Descartou o romance teológico filosófico para guardar poesia verdadeira só os episódios. Mas não é possível separar os elementos, nem é justo rejeitar o grandioso esforço arquitetônico de Dante. A Divina Comédia é um edifício colossal, cuja unidade está garantida justamente pelas convicções religiosas, filosóficas e políticas do poeta, e pela terça rima. Mas a campanha crítica de Croce teve efeito de tempestade purificadora. Relegou para limites mais razoáveis a crítica erudita, restabelecendo os direitos da crítica estética. Depois de havermos devidamente admirado a arquitetura do poema, podemos voltar a sentir com a beleza lírica dos episódios. Há 1000 episódios, Paolo e Francesca de Rimini, Farinata, Brunetto Latini, Ulisses, Ugolino, Cato, Manfredo, Sordello, os Santos. Mas só uma pessoa está sempre em todo poema, o próprio Dante, fazendo sua confissão pessoal, lírica, identificando-se com a humanidade inteira. Sua viagem pelo outro mundo é o caminho de nossa vida, de todos nós. Mas como poderemos nós outros identificar-nos com esse homem medieval e com seu mundo alegórico e abstrato? Mas como poderemos nós outros identificar-nos como esse homem medieval e com seu mundo alegórico e abstrato? Logo se admite que não é abstrato o mundo em que as metáforas e comparações de realismo intenso nos apresentam paisagens imaginárias, no entanto, inesquecíveis. Para o Goethe, tão hostil às expressões da poesia cristã e medieval, chamou a atenção para a veracidade impressionante das montanhas, florestas e desfiladeiros do inferno. A alegoria só serve para esconder mais um sentido secreto que Dante julgava da maior importância. Voi avete lini teli sani mirati la doutrina ci s'asconde sotto il velame degli versi stani. Mas justamente por isso os versos são stani,
é aquela pergunta que subsiste. Pergunta de importância transcendental à vida de quase toda a literatura do passado, a própria continuidade da civilização depende da nossa capacidade de realizar a suspension of the disbelief, suspensão temporária da incredulidade, que Coleridge exigiu para que a Divina Comédia seja incompreensível a outros homens além dos católicos florentinos do século XIV. O caminho para esse fim abre-se na poesia lírica de Dante, a Vita Nuova. O romance do seu amor místico é, para tanto, o caminho da preparação, Cântico da dona tanto gentil e tanto honesta, profundamente sentido apesar das formas convencionais, a Vita Nova pretende ensinar-nos a compreender as fases da purificação lírica do poeta através dos 3 reinos, até o paraíso. Luz intelectual plena de amores. Luz intelectual cheia de amores. O caminho para esse fim abre-se na poesia lírica de Dante, Vita Nova. O romance de seu amor místico é para tanto caminho da preparação. Cântico de dona tanto gentil e tanto honesta, profundamente sentido apesar de todas as convenções, todas as formas convencionais, Vita Nova pretende ensinar-nos a compreender as fases de purificação lírica do poeta, através dos 3 reinos até o paraíso. Há uma atmosfera fria, quase respirável, em torno de Dante, do homem que se purificou aproximando-se da perfeição celeste. Nenhuma outra criatura humana sugere de tal modo a impressão do gênio e da sua solidão imensa. Mas essa solidão não é do artista afastado do mundo, é do homem político, do homem do partido, derrotado pelos adversários e ali exilado da pátria. Dante pôs tudo na comédia, seu amor, sua religião, sua erudição, a sua paixão política. No fundo, a comédia é um panfleto político como nenhum outro foi escrito, antes ou depois, uma tentativa de aprisionar nas flamas cantantes de suas tesinas os inimigos vitoriosos, o Papa e seus aliados, os republicanos dos comuni. Fim exilado, já não quis pertencer a partido nenhum. Em isolamento glorioso, tinha fata parte persistesso, tomado o seu próprio partido. Esse verso italiano significa isso. Continuava fiel ao seu imutável credo político, a unidade do Império Cristão sob domínio do Imperador e do Papa. Quando viu derrotado esse ideal apelou para a posteridade, seu libelo de apelação à comédia. Um texto difícil, né? Discutia-se a ortodoxia do poeta ortodoxíssimo, porque o seu ideal profundamente católico fora abandonado pelo próprio Papa, como universalismo universalista medieval. Dante é reacionário mesmo em relação à sua própria época. Seu tratado de monarquia é o erudito discurso fúnebre da monarquia universal da Idade Média. Deste modo, Dante não tem politicamente nada para dizer-nos, como já não tinha que dizer politicamente seus contemporâneos. Discurso fúnebre da monarquia universal da Idade Média. O recurso não chegou ao endereço, mas chegou à posteridade como obra de arte, porque o caminho da história é paradoxal. Pegou um instrumento soberano da poética medieval, a alegoria,
Pela alegoria, Dante incluiu na visão do outro mundo todas as coisas deste mundo: Beatrice, as ruas de Florença, os muros de Siena e as basílicas de Roma, o Papa, os partidos políticos, o imperador, a filosofia tomista, o arsenal de Veneza, os Apeninos e os Alpes, trovadores e ladrões gregos e latinos, tudo está na Divina Comédia, a cujo autor nada de humano ou infra-humano está alheio, nem o humor terrivelmente grotesco dos diabos. Inferno 21, 22. De modo que hoje pode haver nas esquinas das ruas de Florença inscrições que lembram os trechos da comédia nos quais o respectivo lugar está citado. Especialmente para os italianos, o panfleto político transformou-se em enciclopédia do seu passado. Dante, poeta essencialmente lírico, transfigurou tudo, inclusive o mais profano em poesia, os grandes e pequenos criminosos da sua época, em habitantes imortais do inferno, a moça florentina, Beatrice Portinari, em Filha Filosófica do Céu, e o programa de um partido político desaparecido em ideal político dos séculos. O programa político de Dante não tem importância para nós, mas o seu ideal político tem muita. Quando Dante pretendeu julgar seus adversários, instituiu um sistema de penas infernais. Julgar seus adversários fielmente conforme a ética aristotélica tomista, que forneceu as linhas mestras da composição do seu poema. Conforme a astronomia ptolomaica, que forneceu os andames científicos do imenso edifício do seu universo. Quando ele pretendeu julgar seus adversários, instituiu um sistema de penas infernais. Conforme a ética aristotélica tomista, forneceu linhas métricas de seu poema e, conforme a astronomia ptolomaica, ele forneceu os andames científicos do imenso edifício do seu universo. O que Dante desejava era o estabelecimento primado da ética sobre a política. Por isso, Bonifácio VIII, o Papa político, fica colocado no inferno. Bonifácio VIII. Para compreender o idealismo político de Dante, não se precisa de nenhuma suspension of disbelief. A suspensão da incredulidade. O seu programa está morto pode seduzir-nos tão pouco quanto nos aterrorizam as penas do seu inferno. O programa está morto pode seduzir-nos tão pouco quanto nos aterrorizam as penas do seu inferno. Mas a sua reivindicação de uma política ética, se bem que utópica, continua com aspiração para todos os tempos futuros. Sua política ética, se bem que utópica, continua com uma aspiração para todos os tempos futuros. Nesse sentido, aquela parte da comédia na qual essa aspiração aparece na forma mais pura, paraíso, é a parte mais moderna do poema. Essa última apreciação não está de acordo com o consenso geral. A grande maioria dos leitores da Divina Comédia só conhece o inferno. Vence as dificuldades das alusões políticas e históricas que tornam indispensável o comentário para compreender os grandes episódios que criam a glória do poema através dos séculos. Uma compreensão tão fragmentária do inferno não sente escrúpulos, fragmentando o poema inteiro. O inferno, sim, seria um reflexo satírico, sátira trágica de um mundo real, por isso acessível à nossa sensibilidade. Purgatório seria apenas
repetição mais fraca do inferno e o paraíso. Enfim, uma abstração teológica escolástica em versos para a grande maioria dos leitores, o paraíso não existe. O purgatório é uma repetição mais fraca do inferno e o paraíso uma abstração. Ler assim a Divina Comédia significa atrair do poeta. Dante é um dos artistas mais conscientes de todos os tempos. Devia saber o que disse quando atribuiu ao poema, além do sentido literal, vários sentidos alegóricos, um ético, um religioso, um político. Ao leitor moderno repugna a interpretação alegórica, levando a artifícios anti-artísticos e às vezes absurdos, e ficamos perplexos quando vemos colocado pelo poeta medieval o sentido político acima do sentido religioso. Num poeta medieval teríamos esperado o contrário, mas pensando nisso, pensando assim, estaríamos laborando num anacronismo. A nós que nascemos depois de Maquiavel, a política parece negócio moralmente inferior. Dante pensava de maneira diferente. Para ele, a política era irmã da religião, e ambas unidas guiavam o homem para a paz terrestre e a beatitude celeste. Daí a inseparabilidade no pensamento político de Dante do poder imperial e do poder papal. O que no céu é religião, na terra é política. E o purgatório é a ponte entre a imperfeição humana e a perfeição divina. Visto assim, o sentido literal da comédia, o libelo contra os vícios do tempo, é a base moral e, portanto, indispensável do poema. Os famosos episódios só têm para o poeta valor de exemplos, e só a imaginação realista do poeta os transformou em novelas poéticas. Dante é realista antes de tudo. Todos os críticos salientaram o realismo das comparações e descrições de paisagens imaginárias no inferno. É realista o realismo das comparações e descrições das paisagens imaginárias no inferno. Mas não são, de algum modo, imaginárias. Inferno é a paisagem real dos pecados humanos, porque a força da imaginação humana tem limites. Essa paisagem de montanhas, desfiladeiros, rios, florestas subterrâneas é o espelho da paisagem italiana, dos Apeninos e dos Alpes, do Pó e do Arno, iluminada pelo bem observado Air Bruno, ardourado. Quando lo giorno se ne andava, o dia findava. E a grande cidade infernal não é outra senão a cidade de Florença, porque Gode Fiorenza, pois se grande te per mare per terra batti ali, e pelo inferno tuo nome se expande. O leitor não muda de continente quando um simo a rivedere stelle, saímos por ali a rever estrelas. Mas aquela limitação da imaginação não existe com respeito ao paraíso. Lá o poeta podia construir livremente seu mundo de religião política e política religiosa. O céu de Dante não é a fantasia arbitrária de um sonhador, mas um edifício construído segundo as normas sólidas da lógica escolástica, com os elementos de uma doutrina religiosa coerente e de uma doutrina política bem elaborada.
Para aceitar esses elementos, nem é preciso a suspensão a disbelief, porque, de acordo com as regras da lógica moderna, um sistema de ideias não precisa corresponder a qualquer realidade exterior, só precisa não ter contradições interiores. No caso do paraíso, essa coerência é dada pela poesia que transforma em realidade dentro da alma uma utopia irrealizável neste mundo. Tá, olha só. O céu de Dante não é uma fantasia habitada de um sonhador, mas é um edifício construído segundo as normas sólidas da lógica escolástica, com os elementos de uma doutrina religiosa coerente e uma doutrina política bem elaborada. Para aceitar esses elementos não é preciso suspensão de disbelief, porque, de acordo com as regras da lógica moderna, o sistema de ideias não precisa corresponder a qualquer realidade exterior, só precisa não ter contradições interiores. No caso para isso, coerência dada pela poesia, que transforma em realidade dentro de uma alma utópica, uma utopia irrealizável neste mundo. Nela voa sua vontade e nossa passe. De ponto de vista histórico, que é para nós o quinto sentido da obra, essa realidade, do ponto de vista literário, que é para nós o quinto sentido da obra, essa realidade é de natureza musical, com formas finas, observações de Francesco Flora. O paraíso de Dante é construído como uma das grandes fugas, como a própria arte da fuga, de Bach. Quem poderia duvidar da realidade dessas abstrações supremas? O outro mundo de Dante é um mundo real, tão real como seu criador, que vive ainda, embora saibamos que morreu há 6 séculos. Dante foi vencido na política atual da Itália do século XIV. Na política ideal de todos os tempos, o derrotado realizou sua visão ético-política, construindo outro mundo no qual os valores perturbados neste mundo estão restabelecidos. O derrotado realizou sua visão ético-política. Ele foi derrotado, mas ele venceu fazendo-se livre, né? Para esse fim nobre e utópico, empregou todos os meios então conhecidos de expressão. As visões dos monges, apocalipses dos místicos, a poesia dos trovadores, o hino dos franciscanos, o dolce estilo novo e o humorismo dos diabos nos mistérios, as superstições infernais dos seus antepassados etruscos, o intelectualismo aristotélico de seu mestre Tomás de Aquino. E para exprimir tudo isso, criou do dialeto florentino uma nova língua, a língua italiana. Uma nova literatura, a primeira literatura moderna do Ocidente. Falando assim em língua vulgar, Dante foi entendido e permanece entendido até hoje. A cidade na qual o poeta, no quadro de Domenico de Michelino, aponta com o dedo o reino da ética e do idealismo religioso. É a Florença de 1300. Mas a advertência convém à nossa cidade também, a todas as cidades. Dante, grande espírito religioso, é o maior poeta político naquele seu alto sentido de política. Graças à força inédita com que criou a maior e mais coerente estrutura poética de todos os tempos. Então, essa foi o prefácio do Otto Maria Carpo. A Divina Comédia. Cosmologia. Pela cosmologia dos tempos de Dante, herdada de Aristóteles e Ptolomeu, e adaptada pelas escolásticas escrituras,
A Terra era representada como um globo solto e fixo, imóvel no espaço, contendo terras e mares, envolvido por uma atmosfera própria, isolada do espaço restante. Acreditava-se que esse globo era constituído por um hemisfério superior setentrional, superfície predominantemente sólida, o único habitado, e que o inferior seria quase todo marinho, tendo unicamente em seu centro a montanha do Purgatório. É isso mesmo, ele fala que a parte norte setentrional superior era a única habitada, com terra firme, e a parte sul inferior era tudo água, com uma montanha no meio, tendo apenas uma montanha, que seria o Purgatório, né? Ele também fala que é algo herdado de Aristóteles e Ptolomeu. Aristóteles e Ptolomeu adaptado pela escolástica. A Terra era representada como um globo fixo, imóvel no espaço, contém terras e mares, envolvido por uma atmosfera própria. Isso mesmo. Estendia-se o hemisfério superior desde a foz do rio Ganges, na Índia, ao oriente, até a nascente do rio Ébro, na Espanha, ao ocidente, o hemisfério superior. Trajetória correspondente ao arco descrito pelo Sol, nos equinócios da aurora ao ocaso, em cujo centro, ao meio-dia, localizava-se a cidade de Jerusalém, a qual correspondia no polo oposto à montanha do Purgatório. Estendia-se o hemisfério superior desde a foz do rio Ganges, na Índia, ao oriente, até o nascer do rio Ebro, na Espanha, ao ocidente, trajetória correspondente ao arco descrito pelo Sol nos equinócios da aurora ao ocaso, em cujo centro, ao meio-dia, localizava-se a cidade de Jerusalém, a qual correspondia no polo oposto à montanha do Purgatório. Então, na parte superior, a parte superior do mundo, que era habitada, vinha desde a foz do rio Ganges, na Índia, até a nascente do rio Ebro, na Espanha, que corresponde ao arco descrito pelo Sol, nos equinócios da aurora ao ocaso, em cujo centro é o meio-dia, e o centro se localizava em Jerusalém, e no polo oposto a montanha do Purgatório. Então, a parte superior do mundo começava no rio vinha desde o rio Ganges, devia ser a parte final, né? Não, começava no rio Ébro, na Espanha, e ia até o rio Ganges, na Índia. E no centro disso tudo era Jerusalém. Essa era a parte superior do mundo. E isso corresponde ao arco descrito pelo Sol, a aurora, ao ocaso também. E a parte oposta é a parte inferior, em que tinha a montanha do Purgatório. Essa era a astronomia da época de Aristóteles e Ptolomeu, e que foi adaptada pelas escolásticas escrituras. À volta dessa Terra, imóveis circulavam, cada qual em sua órbita, à volta dessa Terra, imóveis circulavam, cada qual em sua órbita,
a distâncias crescentes, a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno, designados como planetas ou estrelas móveis. Acima delas, o céu das estrelas fixas. A volta dessa Terra é uma Terra imóvel. Então, eles diziam que a Terra era imóvel, né? Cada qual em sua órbita a distâncias crescentes. A Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno, que eram estrelas móveis. E acima desses planetas aí eram todas estrelas fixas, né? Essa era a astronomia do livro da Divina Comédia. Dante, sua obra e seu tempo. Dante Alighieri nasceu em Florença em 1265, no seio de uma importante família local. Conforme o costume da época, aos 12 anos teve seu casamento ajustado com Gemma Donati, com 12 anos, o qual se realizou quando ele, após a morte de seu pai, completou 20 anos. Quando ele completou 20 anos após a morte de seu pai, dela teve 2 filhos homens. Pietro, que nasceu muitas notícias importantes sobre a vida do pai, deixou muitas notícias importantes sobre a vida do pai, Pietro, e comentários sobre sua obra. E Jacopo, além de uma filha. 2 filhos e uma filha. Filha Antônia, que se recolheu ao convento sob o nome de Beatriz. Então, ele nasceu em 1265, no seio de uma importante família. Aos 12 anos, teve o casamento feito arranjado. Aos 12 anos, ele teve o casamento arranjado com Gemma Donati, o qual se realizou após a morte do pai do Dante, quando o Dante completou 20 anos. Com ela, ele teve 2 filhos, Pietro, que deixou notícias sobre a obra do Dante, comentários e etc. Teve Pietro, que fez a análise da obra do Dante. E teve Jacopo, 2 filhos homem e uma filha mulher, Antônia, que se recolheu ao convento sob o nome de Beatriz. Mas o acontecimento que iria determinar, além de sua vida amorosa, sua obra principal, a comédia, a qual os postes acrescentaram a adjetivação de La Divina, foi o seu encontro aos 9 anos com Beatrice Portinari. Então, com 8, que como ele conta na Vita Nova, fez que, desde então, o amor governasse sua alma. Os dois só se encontraram casualmente 9 anos depois na Ponte Vecchio, sob o Arno, em 1º de maio de 1283, quando ela o saudou pela primeira vez. Então, com 8 anos... Não, com 9 anos... Com 9 anos ele encontrou Beatrice Portinari. E 9 anos depois,
encontrou-se de novo na Ponte Vecchio. É isso mesmo. Se nasceu em 1265 e o segundo encontro foi em 1283, foi 18. Então foi 9 anos. É 9 mais 9, 18. Ele encontrou 2 vezes, né? Fez desde então que o amor governasse sua alma. Beatriz morreria 7 anos depois, deixando Dante inconsolável. Ele se dedicou então ao estudo da filosofia. Morreu 7 anos depois. Em sua primeira obra poética, Vita Nuova, a exaltação da mulher amada, que mais tarde, na Divina Comédia, iria elevar ao paraíso. Na época Dante, enquanto o resto da Europa ainda não tinha saído completamente da Idade Média, Florença já era uma cidade-estado organizada, um governo democrático independente. Embora vez por outra submetida a intervenções das duas forças que concorriam em toda a região. Na época Dante, enquanto o resto da Europa ainda não tinha saído completamente da Idade Média, na época de Dante, enquanto o resto da Europa ainda não tinha saído completamente da Idade Média, Florença já era uma cidade-estado organizada, um governo democrático independente, embora vez por outra submetida a intervenções de duas forças que concorriam em toda a região. O papado, que tinha um vasto poder temporal, com sede em Roma, e os restos do Sacro Império Romano, que sucedera a queda do Império Romano. Então, na época de Dante, a Europa está na Idade Média, mas Florença era uma cidade-estado organizada. O governo democrático independente, embora submetida a duas intervenções, duas forças, o papado e o resto do Sacro Império Romano. Essas duas forças, né? O Sacro Império Romano que sucedera o Império Romano, né? O governo da cidade era exercido por representantes eleitos das guildas, ou seja, corporações de operários. O governo da cidade era exercido por representantes eleitos das guildas, ou seja, corporações de operários, artesãos, profissionais, etc. Dante inscreveu-se na guilda dos médicos e farmacêuticos. Participou ativamente da política, tendo sido eleito em 1300 para o posto um dos seis. Dante inscreveu-se na guilda dos médicos e farmacêuticos e participou ativamente da política, tendo sido eleito em 1300 para o posto de um dos 6 priores do conselho. 6 priores. Da já antiga divisão entre guelfos, partidários do Papa, e gibelinos, do imperador, os guelfos, que detinham a quase totalidade do poder em Florença,
subdividiram-se em brancos que se opunham à interferência do papado e negros que defendiam o apoio ao Papa contra as ambições do imperador. Então, guelfos, partidários do Papa, e gibelinos, partidários do imperador. Eram as duas forças que tinham. Entre os guelfos, partidários do Papa, subdividiam-se em brancos, que se opunham ao papado, e negros, que defendiam o Papa. E o Dante, a Florença era governada por guildas, várias guildas de operários, artesãos, profissionais. O Dante se inscreveu na guilda dos médicos e farmacêuticos. E ele participou da política nessa guilda aí de médicos e farmacêuticos e entrou nos 6 priores do conselho. Priores. O Papa na época era Bonifácio VIII, de quem Dante era inimigo, e que, com pretexto de dirimir a luta entre as duas facções, chamou Carlos de Valois, irmão de Filipe o Belo, rei da França, para entrar em Florença como pacificador. Na realidade, ele ajudou os negros a tomarem a posse da cidade, condenando muitos brancos ao exílio. Dante, acusado de corrupção e condenado a pagar uma multa a que se recusou, foi também exilado. Era Bonifácio VIII, o Papa político, de quem Dante era inimigo. Tinha a luta entre as duas facções, nos guelfos, ali brancos e negros. Foi chamado Carlos de Valois, irmão de Filipe o Belo, rei da França, para entrar em Florença como pacificador, mas na verdade Carlos de Valois, ele ajudou os negros, que eram apoiadores do Papa, os guelfos negros, apoiadores do Papa, e condenou os brancos, que eram guelfos brancos que se opunham ao Papa, eles começou a exilar, né? O Carlos de Valois ajudou a exilar todo mundo. E o Dante foi acusado de corrupção, condenado a pagar uma multa e se recusou. Também foi exilado. No caso, a obra do Dante aqui é meio panfleto político até, porque ele foi exilado, né? No exílio, Dante negou-se a participar da aliança feita entre os brancos expulsos e os antigos gibelinos. Os gibelinos eram os partidários do imperador, né? Os partidários, então, os guelfos brancos e os gibelinos fizeram uma aliança e Dante se recusou. Teve primeiro a acolhida de Casagrande della Scala em Verona, e depois das cidades de Bolonha, Pádua e por fim Ravenna. Nesse tempo iniciou-se a escrita da comédia. Completou os tratados Convívio, de Vulgare Eloquentia e de Monarchia, além de epístole, conjunto de cartas políticas e doutrinais. Estudou filosofia, teologia e física e fez amizade com Giotto e diversos pensadores. Foi sempre muito honrado e festejado, mas nunca deixou de sofrer a mágoa de não poder voltar a Florença. Tem as obras que ele fez no exílio, né? Os lugares ali que ele passou. A primeira acolhida de Casagrande della Scala em Verona, depois cidades de Bolonha, Pádua e por fim Ravenna. Tem as obras dele, além da comédia, tem Convívio,
tem vulgar eloquência e tem monarquia. Ele é um defensor da monarquia e tem epístole, além de cartas políticas e doutrinais. A comédia é o relato da viagem que Dante empreendeu para visitar os 3 reinos do outro mundo: o inferno, purgatório e paraíso. O poema é dividido em 3 livros, cada um formado por 33 cantos, com exceção do inferno, com 34, já que o primeiro canto serve de introdução ao conjunto do poema. O livro é uma viagem aos 3 reinos do outro mundo: inferno, purgatório e paraíso. O poema é dividido em 3 livros: inferno, purgatório e paraíso, cada um formado por 33 cantos, com exceção do inferno, com 34. Já o primeiro serve de introdução ao conjunto do poema, escritos em tercetos de decassílabos rimados, de modo alternado e encadeado, segundo o esquema ABA, BCB, CDC, DED. ABA, BCB, CDC, DED. E assim por diante. Essa estrutura métrica, conhecida como terça-rima, terzina dantesca ou rima encadeada, foi originalmente criada por Dante para a Divina Comédia. Além disso, vale notar que o esquema métrico e o número de cantos correspondem a múltiplos de 3, número que simboliza a Santíssima Trindade da religião cristã. Outra importante inovação da comédia foi a escolha da língua. Numa época em que todas as grandes obras eram escritas em latim, Dante optou por escrever na língua vulgar, a língua falada nas ruas de Florença, o toscano. E não só a usou, como a enriqueceu e reinventou, ajudando a forjar a língua italiana. Enriqueceu e reinventou, da qual não por acaso é considerado pai e fundador. Após a morte do Papa Bonifácio VIII, seu sucessor chamou a Itália, em 1310, o novo imperador Henrique VII, que despertou uma última esperança de Dante. O sucessor do Papa Bonifácio VIII chamou o imperador Henrique VII em 1310, o que despertou uma última esperança de Dante. Mas o Papa acabou traindo seu compromisso e a missão de Henrique VII falhou miseravelmente. Os guelfos negros tomaram uma posse da cidade e os guelfos brancos foram definitivamente derrotados. E Dante, que julgara que a fama e a honra conquistadas com a enorme repercussão de sua comédia fossem abrir-lhe as portas de sua cidade, viu morrer em suas últimas esperanças. Permaneceu em Ravenna, onde logo após terminar o Paraíso, e sem poder fazer sua desejada revisão de toda a comédia, faleceu em 1321. Foi sepultado com grandes honrarias e lá está até hoje a sua sepultura. Dante Alighieri, a Divina Comédia. Tradução, comentários e notas de Ítalo Eugênio Mauro. Prefácio de Otto Maria Carpo. Edição de bolso com texto integral. Tradução, comentários e notas de Ítalo Eugênio Mauro. Prefácio de Otto Maria Carpo. O sumário com os subtítulos aqui. E o prefácio. Sobre a Divina Comédia. Otto Maria Carpo.
Epopeias são leitura difícil. O gênero morreu há muito, deixando inúmeras falhas e uns poucos monumentos grandiosos que representam épocas passadas da humanidade. Ele está dizendo que o gênero morreu há muito tempo e que deixaram inúmeras falhas, não deixaram vestígios, não deixaram monumentos grandiosos, né? Poucos monumentos grandiosos, né? De épocas passadas da humanidade. Por isso é indispensável conhecer Homero e Virgílio, Ariosto e Spencer, Camões, Tasso e Milton. Dizendo que é bom conhecer as epopeias porque deixaram poucos vestígios, né? Mas é mais fácil admirá-los do que gostar deles. Se desaparecessem todas as imposições da escola e da convenção de uma cultura geral, teríamos de confessar que as grandes epopeias são hoje pouco legíveis. Se desaparecessem as imposições da escola, né, e da convenção, se desaparecesse a convenção de uma cultura geral, as epopeias são um pouco legíveis, né? A pessoa acha que sabe por causa da cultura geral, TV, essas coisas. E a pessoa, na verdade, é pouco legível, quase ninguém consegue ler, né? Apesar de as histórias estarem na TV, etc, né? É preciso estudá-las. Teremos de admirar inúmeros pormenores geniais e o plano grandioso. Inúmeros pormenores geniais e o plano grandioso. Mas é impossível lê-las assim como se lê uma obra de literatura viva. Dante é a única exceção. A mesma coisa, é preciso analisar os pormenores, o plano grandioso, mas é impossível lê-las como se lê uma obra de literatura viva. Dante é a única exceção. Ele está dizendo que Dante é uma obra de literatura viva, né? O próximo parágrafo vai explicar melhor. É possível ler a Divina Comédia assim como se fosse uma obra de hoje. Apesar das mil dificuldades criadas pelas alusões eruditas e políticas. Ela é como se fosse uma obra de hoje, apesar das alusões eruditas e políticas, né? As dificuldades, porque tem coisa erudita e política. É uma obra viva, capaz de despertar paixão e entusiasmo. Por que não é uma epopeia? Entre as grandes obras da literatura universal, as quais se chama epopeia, a Divina Comédia é a única que não tem nada a ver com modelos antigos, nem sequer com a Eneida, apesar de o autor desta ser um dos personagens principais da obra de Dante. Então, ela não tem a ver com a epopeia, nem com a Eneida, apesar de ser um dos personagens, né, da Eneida, né, do Dante. A Itália, herdeira imediata da civilização latina, nunca foi primitiva. Por isso não produziu epopeia nacional, a maneira de La Chanson de Rolande, a canção de Rolando, do poema do Mio Cid, ou do Nibelungenlied, a canção dos Nibelungos. Então a Itália não produziu epopeia nacional à maneira dessas epopeias aí, porque a Itália burguesa do 300
já não pôde criar uma epopeia heróica. Quer dizer que a Itália não fez epopeia nacional, fez alguma coisa mais universal, né? O primeiro herói da Divina Comédia é Virgílio, que aparece como encarnação da razão. O último herói da comédia é La Somma Sapienza, o Supremo Saber, inspirada pelo Primo Amore, primeiro amor. Então, o primeiro herói é Virgílio, o último é La Somma Sapienza, inspirada pelo Primo Amore. São antes ambos os polos, homem e Deus, entre os quais a ação se desenvolve. Mas a Divina Comédia não tem ação, não tem enredo. O único elemento que liga os versos, reúne os cantos, junta três partes, é a pessoa do próprio poeta, constantemente presente. Liga os versos, reúne os cantos, junta as três partes, é a pessoa do próprio poeta, constantemente presente. Do começo do inferno até o fim do paraíso, é Dante que fala. É uma obra de expressão pessoal, uma obra lírica, no sentido da estética crociana. O lirismo é o centro vital da obra de arte, por isso a Divina Comédia vive. Crociana é um Benedetto Croce, e lirismo é isso aí. Eu não sei explicar o que é lirismo, mas eu entendo o que é. Liria relativo, né? Então, o Dante que fala do inferno até o paraíso, né? É o próprio poeta que faz a narração, né? É uma obra de expressão pessoal porque é um panfleto político, na verdade, né? Foi exilado e tal, né? Ele tem que ler, tem um Vigílio, La Somma Sapienza, o Supremo Saber. O Vigílio e La Somma Sapienza, o Supremo Saber. Deve ser no paraíso, né? Inspirado pelo Primo Amore, deve ter a ver com amor, né? O título, Algo Estranho, corresponde a uma estética desaparecida. O título, Algo Estranho, corresponde a uma estética desaparecida, a comédia. Segundo Dante, seria um poema que começa por coisas penosas para terminar em felicidade. Assim como a história sacra da humanidade começa com o pecado original e termina com a redenção. Neste sentido, Dante pode chamar comédia sua obra cósmica. Seria um poema que começa por coisas penosas, ele começa no inferno, para terminar em felicidade, que termina no paraíso, né? Assim como a história sacra da humanidade começa com o pecado original e termina com a redenção. Nesse sentido, Dante pode chamar comédia sua obra cósmica. É que eu fumo um cigarro. Eu tenho uma pigarro aqui. E o poema sacro, ao qual é posto humano e céu e terra. Isso aqui é uma coisa italiana, né? Paraíso, canto
25, versos 1, 2. Esse sacro poema no qual tem posto a mão o céu e a terra. Dante é o construtor de um cosmos. O julgamento unânime dos leitores de todos os séculos concorda em um ponto, que a parte mais interessante e mais humana do cosmos dantesco é o inferno. Ele está dizendo que o inferno é uma parte interessante para a humanidade, né? Somos todos pecadores, né? Nesta afirmação se esconde um dos julgamentos mais graves que já se pronunciaram contra a humanidade. A viagem de Dante pelo inferno é o seu caminho de nossa vida, caminhar de nossa vida da porta pela qual todos entramos, lasciate ogni speranza voi entrate. Deixai toda esperança vós que entrais. Aqui ele está dizendo que a viagem de Dante pelo inferno é a nossa vida, né? Nós somos pecadores, né? Caminhar de nossa vida, deixai toda esperança vós que entrais. Através do pré-inferno, dos covardes e indecisos que são os marginais da sociedade cósmica. Non ragionem di lor, ma guarda e passa. Deles não cuides mais, mas olha e passa. Através das tempestades vertiginosas da sensualidade, através das florestas dos avarentos, irascíveis, traidores, suicidas, sodomitas, prostitutas, até aquelas paisagens terríveis que nunca existiram e que desde Dante passaram a existir para sempre. Luogo em inferno dito Malebolge, o lugar que no inferno se nomeia Malebolge. E até o círculo mais profundo, tem aquele é o pré-inferno, né? Tem os pecadores lá, né? E o círculo mais profundo, em que os diabos parodiam o cântico celeste, Vexilla Regis Prodeunt. A Giudecca de Dante, o lugar de punição de Judas, é o último abismo possível da perversidade humana, em que os diabos parodiam o cântico celeste, o círculo mais profundo. Mas não é menos real a paisagem úmida do purgatório, úmida de lágrimas de arrependimento, e as vozes da emoção humana tampouco silenciam no paraíso. Nos discursos apaixonados dos santos contra a corrupção na igreja, na confissão humilde do poeta perante o último mistério. Existe um mar de lágrimas no purgatório e no paraíso os santos discursam contra a corrupção na igreja no paraíso, né? Paraíso em que Dante conseguiu tornar visível o invisível e dizível o inefável. É o mais alto cume que a expressão humana jamais atingiu. Talvez seja o cume da literatura universal. No mais, a arquitetura do poema, com sua simetria total nas partes e no todo, não permite qualquer decomposição analítica. Tudo está nessa obra implacável e implacavelmente ligado. Ligado também pela arquitetura do verso, pelo método incomparável da terça rima que Dante inventou, em que a primeira linha rima com a terceira e a segunda com as linhas 1 e 3 do terceto seguinte, e assim por diante, de modo que era esta a vontade expressa de Dante,
Nenhum verso pode ser tirado ou interpolado sem que as rimas revelem o crime. A comédia é um todo, um mundo só. Aquele esquema lá, ABA, BCB, ABA, BCB, CDC, a primeira com a terceira e a segunda com a 1 e 3 do verso do terceto seguinte, né? A crítica anglo-americana moderna tem por isso mesmo considerado Dante o maior arquiteto poético de todos os tempos. O maior arquiteto poético de todos os tempos. O autor em quem melhor se pode estudar a estrutura poética, mas nem sempre tem sido esta a opinião da crítica italiana. Sobretudo não concordariam os leitores leigos, menos sensíveis aos valores estruturais, mais abertos à beleza lírica dos episódios. Um dos maiores estruturalistas, né, segundo a crítica anglo-americana, mas pelos leitores leigos não seria bem melhor, né? São menos sensíveis aos valores estruturais, querem saber mais dos episódios, né? Pois são os episódios que, antes de tudo, se gravaram na memória da humanidade. Episódios são os poemas completos, como o romance de amor entre Paolo e Francesca da Rimini, como a história terrível de Ugolino, como o relato misterioso e quase profético de Ulisses, que, impulsionado por indomável curiosidade de conquistar novos horizontes, submergiu no mar além das colunas de Hércules. Estes episódios são a leitura dantesca preferida dos séculos. Ainda um crítico tão grande como De Sanctis, embora reconhecendo a imponente unidade da construção do poema, preferiu este ou aquele episódio para interpretá-lo em profundidade. Opuseram-se a esse processo críticos eruditos. Durante 5 séculos, já a partir do século XIV, né? Durante 5 séculos, já a partir do século XIV, realizaram trabalho imenso para explicar as inúmeras alusões históricas e políticas de que o poema está cheio e que, com o tempo, ficaram cada vez menos compreensíveis ao leitor. Durante 5 séculos, já a partir do século XIV, realizaram trabalho imenso para explicar as inúmeras alusões históricas e políticas de que o poema está cheio e que com o tempo ficaram cada vez menos compreensíveis ao leitor. Então, os pesquisadores estão estudando a obra, que as alusões políticas e históricas estão ficando menos compreensíveis com o tempo, né? Já a partir do século XIV começaram a estudar a obra, porque as alusões estão ficando pouco compreensíveis, né? Sobretudo no século XIX, reinado do positivismo. Sobretudo no século XIX, reinado do positivismo, extraíram da Divina Comédia um panorama completo da Itália do século XIII. Positivismo, né? Panorama que começou, enfim, a ter existência própria ao lado do poema.
A Divina Comédia foi propriamente substituída por um imenso romance histórico científico em prosa, obra dos eruditos, coroada pela exposição completa da teologia, filosofia e política dantescas, fundamentada por verdadeira astronomia e geografia do outro mundo de Dante, no qual chegar a determinar as datas do itinerário do poeta e medir a altura das montanhas e abismos do inferno. No caso, a obra começou a ser estudada no positivismo, né? Ela meio que foi substituída por um romance histórico-científico, né? Coroada por uma exposição de teologia, filosofia e política dantescas. Foi estudada a astronomia e geografia do outro mundo de Dante. Astronomia e geografia, as datas do itinerário do poeta, medir a altura das montanhas e abismos do inferno. Contra essa erudição dantesca lançou Benedetto Croce seu grito de batalha. Habituado a distinguir até nos maiores poetas entre os elementos poéticos e os não poéticos, rejeitou energicamente como não poesia toda a máquina alegórica, todo romance teológico filosófico, para guardar como poesia verdadeira só os episódios. No caso, habituado a distinguir até nos maiores poetas entre os elementos poéticos e não poéticos, rejeitou energicamente como não poesia toda a máquina alegórica, todo romance teológico filosófico, para guardar como poesia verdadeira só os episódios. No caso, ele começou a cindir a obra, né? Tirar a teologia e filosofia, distinguir elementos poéticos dos não poéticos, né? Tirar a teologia e filosofia, deixar só os episódios, né? Parece algo bem positivista, né? Então, essa parte é página 7 a 11 do prefácio de Otto Maria Carpo. Tem mais. Eu vou ler mais tarde a outra parte. Tá muito grande.